Amados, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 15 de Mateus. Nós vamos ler o versículo 21 ao versículo 28. Glória a Deus. Mateus 15, 21 a 28. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Se não, acompanhe conosco aqui no telão. A palavra do Senhor diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu nada. Diga comigo assim: Jesus, mais forte, Jesus não lhe respondeu nada. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade isso, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém, queridos? Se coloque em pé mais um minutinho. Põe a mão no teu coração. Senhor, nós estamos aqui na tua presença nesta manhã e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. O motivo maior, Deus, de estarmos aqui é ouvir a tua voz. Eu sei, Deus, que se nós não ouvirmos a tua voz, Pai, de nada vale. De nada vale, porque o importante é que possamos estar atentos. O importante é que possamos estar, Senhor Jesus, conectado contigo e com a tua santa palavra nesta manhã. Por isso eu te peço agora, Senhor, todo bloqueio na mente, no coração, seja repreendido, e que possamos hoje sair desse culto completamente diferente da maneira que entramos. Que nesta manhã haja cura, haja libertação, haja transformação, haja mudança de vida, haja restauração, e que o teu Espírito Santo hoje se mova livremente sobre nós. Tu tens liberdade nesta manhã, Senhor. Tu tens liberdade para falar conosco nesta manhã. Tem liberdades aqui, Senhor. Fala com cada um, fala com cada vida, fala com cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Sabe aquele cântico? Tem liberdade aqui? Tens liberdade aqui. Oh, glória! Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fala para Deus, fala para Deus. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e fala para Deus. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Oh, glória! Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, fala para ele. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa.
tua Oh, glória! morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, glória! O Espírito Santo tem liberdade no teu coração nesta manhã? O Espírito Santo tem liberdade no teu coração nesta manhã? Sente-se em nome de Jesus. Amados, Deus falou muito comigo esta semana sobre esta palavra que eu vou meditar, que nós vamos meditar. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração, que quando uma pessoa ela entra numa sala de cirurgia para passar por um procedimento, por uma cirurgia, seja ela complicada ou não, que ela tinha que passar por uma anestesia. Uma das coisas que me chama a atenção, e o Espírito falou ao meu coração, é que quando o cirurgião está fazendo a operação naquela pessoa, não existe comunicação nenhuma do cirurgião com o paciente. O paciente não ouve nada do que o cirurgião está fazendo, mas ele sabe que o cirurgião está fazendo. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos como se numa sala de cirurgia e nós não conseguimos ouvir nada, nós não ouvimos Deus falar conosco. Eu já passei momentos na minha vida que eu ficava procurando Deus, fala comigo. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. E passou semanas e meses e eu não consegui. O que eu ouvi foi apenas silêncio. E aí Deus me trouxe no meu pensamento como se fosse uma sala de cirurgia. Deus fosse o cirurgião, eu o paciente, eu não ouvindo a voz do cirurgião, mas eu sabendo que ele estava operando, mesmo eu não ouvindo a voz dele. O que eu quero dizer para você, talvez você chegou aqui ou tem vivido dias aonde você não tem ouvido a voz de Deus. Parece que existe um silêncio, parece que Deus não está se comunicando com você. Mas entenda uma coisa, ainda que o cirurgião Jesus Cristo não esteja se comunicando com palavras com você, mas entenda, Ele está comunicando com você com atitudes. Você pode estar numa sala de cirurgia hoje, esperando uma comunicação do céu, mas entenda uma coisa, ainda que você não ouça nada, Deus continua trabalhando na tua vida. Deus continua trabalhando na tua família. Deus continua trabalhando na sua causa. O que Deus falou comigo esta semana é que Deus pode ouvir e me dizer sim naquilo que eu estou pedindo. Deus pode dizer não, eu não vou te dar. Mas também tem um momento onde Deus não fala nada. Ele não fala nem sim e não fala nem não. E é nesse momento que muitas vezes a ansiedade domina nosso coração. Porque quando Jesus fala sim para os meus pedidos, para as minhas orações, é muito bom. Quem não quer ouvir um sim de Deus? Você gostaria de ouvir um sim de Deus nesta manhã? Meu amado, quando nós estamos na presença do Senhor, nós queremos ouvir um sim de Deus. Nós queremos que Deus nos ouça e fale conosco, olha, eu vou te dar. É tão bom ganhar um presente. Amém? Quem gosta de ganhar presentes? É tão bom. E se Deus nesta manhã te entregar um presente, aquilo que você tem orado e clamado há tanto tempo, e se Deus hoje resolvesse falar contigo e falar, olha, eu vou entregar nas tuas mãos a chave, a bênção, o milagre, a cura, a libertação, a restauração que você tem há tanto tempo orado, não seria maravilhoso?
Não seria ótimo ver Deus falar conosco? Em Mateus 8, no versículo 1, 2 e 3, a palavra do Senhor vai falar da história de um leproso que chega para Jesus. Olha o que fala no texto, Mateus 8, 1, 2 e 3. E este povo, não, vamos lá. Mateus 8, isso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Vai. E eis que veio um leproso, e o que o leproso fez? Não ouvi. O que o leproso fez? Adorou. Você está disposto a adorar a Deus? Amém? Dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele falou para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, eu posso sair daqui limpo. Talvez você está falando para Jesus hoje: Jesus, se o Senhor quiser, hoje eu posso sair deste culto pela manhã com o meu milagre, com a minha cura, com a minha família restaurada, com o meu lar abençoado. Olha aí, e Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Imagine a alegria desse leproso ao ouvir o quero de Deus. Quantos gostariam de ouvir o quero de Deus? Se você falasse para Deus hoje: Senhor, se o Senhor quiser, a minha casa será mudada. Se o Senhor quiser, a minha família será liberta, os meus filhos serão alcançados, a porta será aberta. E Jesus olhar para você nesta manhã e falar: eu quero, eu vou derramar, eu vou libertar, eu vou transformar. Porque é muito bom ouvir o sim de Deus. Porque quando o sim de Deus se manifesta três coisas. Primeiro, a misericórdia dele. Ele está falando para mim: eu vou dar para você, não porque você merece, eu vou dar porque eu sou um Deus misericordioso. Sabe? Quando Deus diz sim, Ele está manifestando, primeira coisa, a misericórdia. Segunda coisa, a bondade dEle. Meu amado, nós podemos até dizer que somos bons, mas nós não somos. Nós temos momentos de bondade, mas Deus é bom na sua essência. A bondade de Deus, ela transcende. Em Mateus 7, de 9 a 11, vai dizer assim: se vós que sois maus, sabei, dai boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vós o que lhe pedires. Se nós que somos maus, meu amado, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará a você, se você pedir. Então o sim de Deus manifesta a misericórdia, manifesta a bondade e manifesta a sua fidelidade. Que significa, meu amado, ainda que você seja infiel, como diz lá em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. O sim de Deus manifesta a sua misericórdia, manifesta a sua bondade e manifesta a sua fidelidade. Diga comigo: o sim de Deus, mais forte, o sim de Deus manifesta a sua misericórdia, a sua bondade e a sua fidelidade. Mas Deus, muitas vezes, meu amado, não só responde com o sim, muitas vezes Ele responde com o não. E será que eu e você estamos preparados para receber o não de Deus? Porque o sim é gostoso de receber, mas e quando Deus diz não? E quando Deus fala para mim e para você não? Porque não também é resposta. O não de Deus também é resposta. Paulo fala lá em 2 Coríntios 12 sobre o espinho da carne. No versículo 7 ao versículo 9, ele vai falar que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse dele o espinho da carne. E sabe o que Deus fez com ele? Não tirou. E Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta.
porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí que você é forte. Amados, o poder de Deus se manifesta até no não que você recebe. Você pode até não estar entendendo os nãos que você tem recebido de Deus. Talvez você tenha orado e é só porta se fechando. Talvez você tenha orado e as coisas não tenham acontecido. Mas o não de Deus também manifesta 3 coisas. Primeiro, proteção. Você sabia que quando Deus muitas vezes está dizendo não para você, é como se um filho que vai colocar um dedo na tomada e o pai fala não. O que o pai está fazendo? Protegendo o filho. E muitas vezes, meu amado, a proteção de Deus vai requerer um não sobre a tua vida. Ele vai dizer para você: olha, não é o momento, eu não vou te dar. Porque proteção é, eu falo não para você, Deus falando não para mim, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe se Ele me entregar hoje o sim, amanhã eu posso me perder. Amanhã aquilo pode ser maldição na minha vida. Então Deus muitas vezes vai dizer não para você, não porque Ele não te ama, mas Ele vai dizer não para te proteger. Você crê que Deus pode te proteger com o não? Amém? Outra coisa, meu amado, Deus pode dizer não para você porque Ele é soberano. Deus é soberano, sim ou não? Ele tem todo o poder. Ele deve satisfação para mim ou para você? Não. Ele é soberano. A grandeza de Deus. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 147 do versículo 4, que Ele conta as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. Essa é a soberania de Deus. Os cientistas dizem que existem na nossa galáxia entre 200 a 400 bilhões de estrelas. E a Bíblia está falando que Ele sabe o nome de cada uma delas. Será que Ele não sabe o que é melhor para você? Será que Ele não sabe o que você está enfrentando? Será que Ele não está conhecendo a tua vida, meu amado? Meu amado, a grandeza desse universo. Os cientistas dizem que se você sair daqui e for para Marte a 30 mil quilômetros por hora, você vai demorar de 6 a 9 meses para chegar lá. Olha a distância disso. Pensa comigo, 30 mil a 40 mil quilômetros por hora. Você ainda vai demorar quase 9 meses. Olha a dimensão. Você sabia que o teu coração por dia bate mais de 100 mil vezes? Por dia. Os cientistas dizem que nosso coração por dia bate mais de 100 mil vezes. O que eu quero dizer para você, meu amado, Deus conhece cada batida do teu coração. Deus conhece o nome de cada estrela. A Bíblia vai dizer, o salmista fala que ele, com a concha da mão, ele mede a porção do mar, a porção das águas. A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que com a palma da mão, ele mede os céus. A soberania de Deus, meu amado, é tão grande que eu e você temos que entender que se Ele disser não para você, Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Aleluia. Ouviu o não de Deus? Descansa. Deus está trabalhando em algo que você ainda não conhece, mas no futuro você vai saber, você vai entender. Sabe, meu amado, como eu disse, o não de Deus manifesta 3 coisas: proteção, soberania e propósito. O não de Deus, meu amado, tira você de um caminho e te coloca em outro caminho. Sabe por quê? Porque Ele faz aquilo que Ele fez com José. José não entendeu porque foi vendido. José não entendeu porque foi preso. José não entendeu porque os irmãos dele o traíram. Mas era o não de Deus levando ele para o propósito. Você não entende o não hoje. Meu amado, algumas coisas aconteceram na minha vida para eu poder permanecer dessa igreja, permanecer e vir para
para esta casa. Algumas portas, algumas coisas aconteceram ruins comigo e me trouxeram até o momento que eu estou vivendo aqui. E eu sei que os nãos que aconteceram em 2024, as portas que fecharam em 2024, tudo o que aconteceu de ruim em 2024 sobre a minha vida, era um propósito de Deus para hoje eu estar aqui trazendo esta palavra para a tua vida. Tudo tem um propósito. O não de Deus tem um propósito na tua vida. Diga comigo assim: o não de Deus tem proteção, tem soberania e tem propósito. Deus transforma o mal em bem quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Deus transforma a maldição em bênção quando nós estamos vivendo o propósito de Deus. Aquilo que era para ser mal vai se tornar bem. Aquilo que era para ser maldição na sua vida se tornará bênção na tua vida. Você recebe? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus, toda arma forjada contra a tua vida, tudo aquilo que o inimigo planejou, as pessoas que foram usadas para tentar tirar você do foco, do objetivo, as pessoas que foram usadas para tentar te derrubar, na verdade foi a mão de Deus te conduzindo para o propósito que Ele tem para a tua vida. Se você recebe, aplauda Jesus. Ele está aqui, aleluia. Existem propósitos de Deus, amados, mas quando acontece o sim e acontece o não, a gente até aceita, sabe? Porque o sim é bênção, o não eu estou entendendo que é proteção, que é propósito. Mas e quando Deus não fala nem sim nem não? E quando Deus muitas vezes se cala? E quando eu clamo no meu quarto sozinho e nada acontece? E quando eu estou num culto como esse, cheio de pessoas, e muitas vezes sozinho no coração? E quando eu estou clamando, orando, eu estou vindo no culto, eu estou vindo no culto, eu estou vindo na segunda na oração, na terça no GCG, eu estou vindo na quinta na campanha, na quinta profética, eu estou vindo, estou participando dos cultos pela manhã, nos cultos da noite, e eu não ouço nada. E de repente Deus fala com o irmão que está na minha direita, Ele fala com o irmão que está à esquerda, Ele fala com o irmão que está à frente, e de repente eu saio do culto e falo: Deus, porque o Senhor não fala comigo? Eu não consigo ouvir a tua voz. Meu amado, nesse momento é que a ansiedade começa a bater em nosso coração, e nós começamos a ficar preocupados: Senhor, será o que eu estou fazendo? Será o que eu estou cometendo? Porque eu não consigo ouvir a tua voz. Aquela mulher, meu amado, aquela mulher que a Bíblia fala aqui em Mateus 15, a palavra do Senhor fala aqui no versículo 23, diz que, olha o que acontece: mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E no versículo 22 você vai dizer, você vai ouvir, você vai ler que aquela mulher clamava. E clamor é diferente de oração, meu amado. Oração nós podemos fazer em silêncio. Oração nós podemos dobrar os nossos joelhos e ficar em silêncio ou de pé, tanto faz. Mas clamor fala de você desesperadamente, muitas vezes clamar em alta voz, é você falar: Senhor, eu preciso urgentemente de uma solução para um problema. E a palavra do Senhor fala no versículo 22, que aquela mulher clamava, e ela buscava, e o que ela ouviu de Deus, meu amado? Nada. Nenhum som saiu da boca de Jesus. Ela não conseguiu ouvir nada. Mas o interessante, meu amado, que mesmo que Jesus não falou nada para ela, irmão, sabe o que ela fez? Ela continuou clamando. O silêncio de Jesus para ela não fez ela parar.
O silêncio do céu para a vida dela não fez ela parar de orar, não fez ela parar de buscar, não fez ela parar, mas pelo contrário, no versículo 25, olha o que o versículo 25 fala, que ela então adorou. Sabe o segredo, meu amado? Você não está ouvindo a voz de Deus. Eu não estou ouvindo a voz do Senhor, mas entenda uma coisa, ainda que você não esteja ouvindo a voz do Senhor, ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo, ainda que a ansiedade esteja batendo dentro do teu coração, entenda uma coisa, assim como aquela mulher não estava ouvindo, ela teve uma atitude, eu não estou ouvindo, Jesus não falou nada, mas eu vou continuar adorando, eu não estou ouvindo nada, eu não estou ouvindo nada, eu não estou compreendendo o que Deus quer na minha vida, mas eu vou continuar adorando. Jesus está falando para mim e para você nesta manhã. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, talvez você não ouviu o sim, não ouviu o não, talvez é só silêncio, mas Jesus está falando para mim e para você nesta manhã. Continua me adorando, continua clamando, continua buscando, continua clamando, continua desejando. Talvez você esteja vivendo a fase do nada. Você já viveu a fase do nada, irmão? Nada acontece. Eu vou no culto, nada. Eu venho na quinta, nada. No sábado, nada. No domingo, nada. Talvez você esteja vivendo esta fase, a fase do nada. Lembra lá do profeta Elias no monte? E ele começou a orar pedindo chuva. E ele fala para o moço, ele fala: moço, olha, eu vou orar, eu vou colocar aqui, eu vou dobrar os meus joelhos, vou colocar a minha cabeça entre os joelhos, e eu vou orar, e eu vou pedir uma coisa para você. Você vai lá para o lado do mar, e você vai observar, ver se vê alguma coisa. A palavra do Senhor fala que o moço foi e voltou durante 6 vezes. E durante 6 vezes que ele volta, a palavra do Senhor foi, a palavra do jovem foi a mesma. Quando Elias perguntava para ele: o que você está vendo? Sabe o que ele falava? Nada. Eu não estou vendo nada. Talvez você está na fase do nada. Talvez você está olhando para as situações que vocês têm enfrentado e você tem falado: Senhor, eu não estou vendo nada. Eu não vejo solução para os meus problemas, eu não consigo ver nada. Mas a palavra do Senhor fala que Elias não parou, ele continuou orando, ele continuou clamando, ele continuou buscando. E pela 7ª vez que ele ora, a palavra do Senhor fala que o menino foi e voltou. E quando o menino voltou, ele perguntou: você viu alguma coisa? O menino falou: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E naquele momento Elias já entendeu, é sinal de Deus. Talvez hoje, meu amado, Deus vai enviar um sinal para você. Talvez hoje seja o 7º dia da tua campanha. Talvez hoje seja a 7ª oração da tua vida. E hoje talvez seja o momento onde você vai ver um pequeno sinal. E pode ter certeza, aonde Deus põe um sinal, vem milagre sobre a nossa vida. Se você toma posse, libera um brado de júbilo ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Oh, glória! Não vou perder em nome de Jesus. a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Oh, glória! Aleluia! E quando ele coloca a cabeça entre os joelhos, a oração de Elias, eu não sei como ele fez isso, que eu não tenho essa habilidade toda, mas a palavra fala que ele coloca a cabeça entre os joelhos e ele ora. E eu estava estudando um pouco sobre esta posição. Você sabia que no Oriente Médio, na antiguidade, muitas mulheres usavam essa posição para parir os seus filhos? Elas
podiam parir assim, e uma das posições era essa. Elas dobravam o joelho e dobravam e colocavam a cabeça. Olha só que posição. E aí Deus me falou ao meu coração nesta manhã, quando eu estava lendo sobre isso. Assim como as mulheres no passado, elas geravam seus filhos nessa posição de joelho, começa a dobrar o teu joelho diante de Deus, que o teu sonho, o teu projeto, aquilo que você tanto tempo está buscando, já está sendo gerado no mundo espiritual. Já está sendo gerado. E daqui a pouco tempo, a tua bênção vai nascer, o teu milagre vai nascer, a porta vai abrir, a tua família será alcançada, e o teu sonho será liberado em nome de Jesus. Deus é um Deus que te dá sonhos, mas Ele é um Deus também que realiza sonhos, em nome de Jesus. Meu amado, e quando nós entramos nesta fase do silêncio de Deus, eu vou encerrar aqui. Acontece duas coisas, como diz lá no Salmo 42, no versículo 3. A primeira dela, quando você não está escutando nada, presta atenção, há uma perturbação externa. No Salmo 42, 3 diz que as pessoas olhavam para o salmista e falavam para o salmista: onde está o teu Deus? Olha só, o salmista tinha que ouvir isso, porque nada estava acontecendo. E sabe, meu amado, quando nós estamos nessa fase do nada, nessa fase do silêncio, muitas vezes sabe o que acontece? As pessoas que estão em volta começam a questionar a tua fé e falar para você: aonde está teu Deus agora? Aonde está teu Deus? Você não fala que você é crente? Você não fala que a tua igreja é isso? Que o teu Deus é isso? Aonde está o teu Deus então, que não está vendo você passar necessidade, que não está vendo você passar esta luta? Cadê a voz do teu Deus? Onde está o teu Deus? Essa é a primeira coisa que acontece quando o silêncio de Deus está dentro do nosso coração. Há uma perturbação externa, mas também há uma perturbação interna, porque no versículo 5 diz: porque está abatida, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Olha o que a palavra fala. Espere em quem? Espere em Deus. Mais forte. Espere em Deus. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Quando você está na fase do nada e do silêncio, a perturbação externa, as pessoas vão questionar a tua fé, mas muitas vezes o teu coração vai gritar: cadê o teu Deus? E aí, pior do que as pessoas falarem, é o teu coração gritar dentro de você, sabe? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Onde está Ele aí? O momento que você está enfrentando, olha aí a fase que você está vivendo, olha a situação que você tem vivido. Mas aí a palavra fala: porque está batida, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim. Espera em Deus. No mesmo versículo que vem a preocupação da alma abatida, do coração aflito, já vem a resposta: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe, meu amado, o mesmo momento que o salmista estava dizendo: ó minha alma, por que você está aí me perturbando? E ele mesmo diz para ele: espera em Deus.
Sabe, muitas vezes, meu amado, sabe o que tem que fazer? Nós temos que fazer é bater no peito e falar: olha, eu posso estar abatido, eu posso estar atribulado, eu posso estar passando por momentos difíceis, mas ó, minha alma, escuta uma coisa: eu vou esperar no meu Deus, eu vou confiar no meu Deus. Eu posso estar passando por lutas, eu posso estar passando por tribulação, eu posso estar com a minha alma abatida, mas eu vou confiar, esperar, porque Deus há de me alcançar. Aleluia! Deus te alcança nesta manhã. Deus faz um convite para mim e para você nesta manhã. Jesus está fazendo um convite para mim e para você nesta manhã. Espera nele, irmão. Espera nele, espera nele, espera nele, confia nele. Coloca a tua confiança no Senhor. Isaías 40:31 vai dizer: mas os que esperam no Senhor. Levanta a sua mão ao céu, diga comigo assim: mas os que esperam no Senhor. Está fraco. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Assim são os que esperam no Senhor. Se você esperar em Deus, Deus vai renovar a tua força, Deus vai renovar o teu ânimo. Você vai sair daqui diferente. Aquela mulher cananeia só viveu um milagre porque ela perseverou, ela clamou, ela adorou, mesmo na fase do silêncio, ela continuou adorando. E o versículo para encerrar, 28 do capítulo 15, Jesus olhou para ela e disse assim: grande é a sua fé, seja feito contigo como tu desejas. Quem gostaria de ouvir Jesus falar isso para você nesta manhã? Grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. Qual é o desejo do teu coração nesta manhã? Qual é o desejo que tem afligido o teu coração nesta manhã? Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh Deus, oh aleluia. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Porque está batido, oh, bata no teu peito e fala para Deus hoje nesta manhã. Dentro de mim, espera em Deus. Essa perturbação não vai tirar a minha paz. Oh, aleluia. Porque está batido minha alma, Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, e se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. faz meu coração ouvir tua voz. Jesus, 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 me chama pra perto, me chama, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Yeah.
Põe a mão no teu coração. Faça a tua oração nesta manhã. O que tem afligido o teu coração? Será que você está vivendo a fase do nada? A fase do silêncio? A fase, Deus falando para você, ó, espera. Espera, ainda não é o momento, ainda não é a hora. Talvez você está vivendo esta fase, mas Deus está falando para mim e para você nesta manhã, aleluia. Oh, espera em mim. Espera em mim. Espera no Senhor. Senhor Deus, eu oro por cada vida, cada um que aqui está nesta manhã. Senhor, eu sei, Deus, que tem pessoas aqui, Deus, talvez vivendo a fase do nada, a fase do silêncio. Mas eu quero te pedir, Deus, toca no coração desta mulher, toca no coração deste homem, Senhor, que ainda que ele não esteja ouvindo nada, que talvez, Senhor, os ouvidos dele não estejam compreendendo o que o Senhor tem preparado para a vida dele. Senhor, que ele continue confiando, que ele continue crendo, que ele continue adorando, que ele continue buscando, que ele continue perseverando, Deus. A luta não vai te parar, o problema não vai te parar, as dificuldades que você tem vivido não vão te parar, porque o Senhor hoje está liberando sobre a tua vida uma unção de fé, de perseverança, de continuar crendo, mesmo não vendo, aleluia. Você crê que Deus falou contigo nesta manhã? Se você crê que Deus está falando contigo nesta manhã, e se você pode, levante as suas duas mãos aos céus em atitude de adoração.